Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia, e estou aqui para mais uma curiosidade de engenharia. Neste vídeo eu vou falar sobre as causas do colapso da ponte Tacoma. Mas antes de passar para a vinheta, gostaria de dizer que desde o início dos anos 90 do século passado, eu entrei no mundo das patologias das estruturas de concreto armado. Foi paixão à primeira vista. Com isso, não medi esforços para me aperfeiçoar nesta área. Passei a ser frequentador assíduo de feiras, congressos, simpósios e seminários. Fiz cursos e treinamentos em indústria, da química da construção, empresas especializadas em patologias e muitos outros. Com o acúmulo do aprendizado, comecei a procurar respostas de como evitar as patologias. E as respostas vieram na observação da execução da estrutura de concreto armado em diversas obras espalhadas pelo Brasil. Foi aí que percebi a total falta de uniformidade na execução, não apenas de uma obra para outra, como também de um funcionário para o outro na mesma obra. A partir daí, comecei a procurar as respostas para a execução da estrutura de concreto armado que atuasse como prevenção das danosas e onerosas patologias. Encontrei diversas respostas e coloquei no meu curso inteiramente online, onde você pode aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e o que é melhor, sem gastar tanto tempo e dinheiro que gastei para adquiri-las. Na realidade, é impossível até de imaginar quanto gastei ao longo destes anos para ter o conhecimento que tenho hoje. Lhe pergunto, você vai querer passar por tudo o que passei para conhecer os detalhes das etapas da execução da estrutura de concreto armado que deixam sua obra com muito mais qualidade e durabilidade? Na descrição do vídeo, segue o link do curso que mudará a sua maneira de executar a estrutura de concreto armado. Agora, vamos à nossa vinheta. Veja bem, antes de começar a falar sobre o colapso da ponte de Tacoma, vou falar um pouco de seu projeto inicial. O primeiro projeto da ponte de Tacoma era uma ponte suspensa típica com treliças de aproximadamente 7,5 metros de altura embaixo da estrada do tabuleiro para enrijecer e impedir que ela oscilasse demais. Mas a execução deste projeto custaria em torno de 11 milhões de dólares, sendo considerado muito caro. Foi sugerido então um projeto inovador e esteticamente agradável que substituía as treliças por vigas de chapa de 4 metros de altura, reduzindo o custo de construção para 8 milhões de dólares, mas com muito menos resistência à flexão e à torção. Ou seja, vamos ver aqui. Aqui, a ponte suspensa, né? Essa aqui é a Golden Gate, que foi inaugurada em 1938. Você percebe que ela tem uma treliça aqui robusta, né? Ela dá uma rigidez maior a essa estrutura com relação à oscilação. E a ponte de Tacoma, ela tinha uma chapa metálica, ou seja, uma chapa esbelta metálica com apenas 4 metros de altura. Tá? E outro detalhe interessante em relação à Golden Gate e a de Tacoma, e também até própria lá do Brooklyn, é que a relação largura-comprimento do vão central, ou seja, enquanto no de Tacoma era de 1 para 72, na Golden Gate era de 1 para 47. Então você vê que a ponte de Tacoma, além de não ter muita rigidez, né, não ter muita inércia, ela tinha a largura do vão muito pequena em relação ao comprimento total do vão central. Tá? Agora veja, o argumento era que os cabos principais seriam suficientemente rígidos para absorver a pressão estática do vento, sendo eficientes para estabilizar a estrutura, porque as forças aerodinâmicas que atuam na ponte a pressionariam apenas de um lado em vez de subir e descer. Veja bem, como é comum, o projeto mais barato foi escolhido e a ponte começou a ser construída em 27 de setembro de 1938. Desde a sua execução, a ponte já oscilava verticalmente para cima e para baixo, sendo apelidada de Gallop Gertie, ou seja, no bom português, Gertrude Galopante, inspirada numa canção popular de salão. Então vejam, aqui ó, a inauguração da ponte em 1 de junho de 1940. O interessante é o seguinte, quando a ponte foi inaugurada em 1 de junho de 1940, o público experimentou as vibrações em primeira mão. Agora, por mais estranho que pareça, este comportamento bizarro provocou um tremendo aumento do tráfego, onde pessoas viajavam centenas de quilômetros só para se divertir dirigindo sobre a ponte galopante. Então veja que coisa interessante, né? Um problema que foi gerado na ponte devido à pouca inércia dessa ponte de Tacoma, gerou a vibração, a oscilação vertical do vão central e virou uma atração. Muita gente indo lá perceber, tá? Então vamos ver aqui. Então você tem a ponte de Tacoma,
Tacoma, que ela normalmente, claro, está um pouquinho exagerada, ela normalmente oscilava no vão central, fazendo com que o pessoal fosse lá se divertir como se fosse um parque de diversão. Tá? Só que, quando chegou o dia D, que foi o dia 7 de novembro de 1940, ou seja, 4 meses após, você veja, construir uma ponte, de vez de 11 milhões de dólares, uma ponte tradicional que estaria lá até hoje, construiu uma ponte com 3 milhões de dólares a menos, que durou apenas 4 meses. Então você vê que a gente, na engenharia, a gente tem que ter cuidado com as nossas escolhas. Claro que você pode construir uma coisa de forma mais econômica, né? Principalmente se você muda o projeto. Agora você tem que ter a certeza que aquele projeto realmente atende às solicitações que vai ser utilizado no dia a dia, ok? Então o que aconteceu? Só que nesse fatídico dia, as oscilações, essas verticais, começaram a aumentar. Então automaticamente foi fechada a ponte e foi lá um professor que estava fazendo os estudos, né, com um protótipo no vento, um protótipo de 1 para 200, estava fazendo o protótipo, ele dizia que essa ponte não caía de jeito nenhum, mesmo quando ela começou a ter movimentos de torção. Ou seja, você está vendo aqui, ela vinha para o lado de cá, ela ficava normal e ia para o outro lado. O interessante é que a linha vertical ficava praticamente no mesmo ponto, ou seja, ela torcia para os lados, mas o eixo da ponte ficava no mesmo lugar, tá? Ou seja, ele não oscilava mais para cima e para baixo. Então veja, os ventos foram de aproximadamente 70 km por hora. Agora, por que que um vento de 70 km por hora começou a promover este tipo de situação na ponte de Tacoma? Vamos ver aqui. Os efeitos aerodinâmicos. O colapso da ponte de Tacoma foi impulsionado por vórtices gerados pelo vento que reforçaram o movimento de torção do tabuleiro da ponte até ele falhar. Então você vê que, devido você não aquelas treliças laterais que fazem com que o vento passe direto, né, ela é aberta, ela formava os vórtices devido exatamente àquelas chapas que se encontravam nas laterais do tabuleiro, ok? Então vamos ver o seguinte, e chegando até o colapso. Tá? Então vamos ver o seguinte, resumo dos pontos principais do colapso. A ponte de Tacoma tinha relativamente pouca resistência às forças de torção, principalmente devido à relação largura-comprimento, que já falamos. A viga de rigidez longa, estreita e rasa. Com o evento cíclico provocado pelo vento, a faixa do meio do cabo deslizou ao longo da ponte, separando-o em 2 segmentos desiguais, contribuindo para a mudança de oscilação vertical para movimentos de torção. Os vórtices também contribuíram para o movimento de torção. Tá? Então o que é que aconteceu? Ação do vento. O vento se separou quando atingiu o lado do tabuleiro da ponte. Uma pequena quantidade de torção ocorreu no tabuleiro porque o aço é elástico e muda de forma sob alta tensão. O giro do tabuleiro da ponte aumentou a separação do fluxo de vento, formando um vórtice, ou força de vento em turbilhão, que levantou e torceu ainda mais o tabuleiro. O tabuleiro tinha tendência natural de retornar à sua posição anterior, só que ao retornar, sua velocidade e direção combinavam com a força de elevação, reforçando ainda mais o movimento. O tabuleiro entrou em vibração torsional harmônica induzida, elevando as vibrações, fenômeno de Flutter. Tá? Então, quem quiser depois dar uma olhadinha no fenômeno de Flutter, que é exatamente isso. Ou seja, quando o movimento da ponte mudou de oscilação vertical para torção, a estrutura absorveu mais energia eólica, fazendo com que o tabuleiro da ponte controlasse o vórtice de vento para que fossem sincronizados. Os movimentos de torção da estrutura tornaram-se autogerados, não sendo mais causados pelo vento, ou seja, o movimento de autoexcitação. A ponte começou a auto-excitar-se cada vez mais, até que começou a romper definitivamente os cabos, e ela veio ao colapso. O interessante é que o governador de Washington fez um discurso emocionado depois que a ponte caiu, dizendo que ia construir uma ponte igual no mesmo lugar. Foi aí que o engenheiro mandou um telex para ele. Governador, se o senhor construir uma ponte igual e no mesmo lugar, vai cair do mesmo jeito. Foi aí que mudaram o projeto da ponte e, em 1950, inaugurou a nova ponte de Tacoma, né, que agora já está antiga, mas da forma tradicional. Tá? Eu vou passar agora para você um filmezinho bem rápido, que eu vou explicar mais ou menos como foi que aconteceu. E volto logo depois, ok? Então veja, a gente está na ponte de Tacoma, em 1940. Você está vendo aí a concretagem, né, com carrinho de mão, sistema bem antiga, né, da década de 30 do século passado.
Logo depois, você vai ver aí a inauguração da ponte, no dia 1º de julho de 1940. E aí, com toda a pompa, né, inaugurando essa ponte, uma ponte importante para o estado de Washington, tá? E agora, em 1 de novembro de 1940, vento 65, 70 km por hora, você está vendo aí a oscilação, a torção que está acontecendo na ponte. O interessante é que com esse balançar que começou desde as 9 horas da manhã, as autoridades contactaram com o professor da Universidade de Washington, né, o Farquharson, que estava fazendo os ensaios de simulações da ponte, né, numa escala de 1 para 200, num túnel de vento. E ele garantiu que a ponte era estável, que não tinha nenhum problema, que ela não ia cair, mesmo quando a ponte já estava oscilando 8,5 metros, ele continuava afirmando que ela não ia cair. Só que, às 11h10, ela entrou em colapso. E o Farquharson, ele continuava andando pela ponte e foi a última pessoa a deixar a ponte um pouco antes dela realmente cair a parte que ele estava andando. Então você vai ver o seguinte, que não tiveram mortes na ponte por muito pouco, porque na realidade um funcionário saiu um pouco antes, o Farquharson, ele saiu andando tranquilamente pela faixa amarela central, que não oscilava, com toda a calma, crente que não ia ter nenhum colapso na ponte, ok? Mas não foi o que aconteceu. A ponte realmente chegou a cair e não teve jeito para que ela pudesse ser salva, ok? Era isso que eu queria falar para você sobre a ponte de Tacoma. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado no canal, se cadastre, ajude o canal a crescer e divulgue com seus amigos para que a gente cada vez mais possa ter mais gente no nosso canal. Amanhã, dia 1º de outubro de 2019, eu vou fazer uma promoção para ver se em outubro a gente consegue atingir a marca de 40 mil cadastrados no nosso canal, ok? Agora veja, todos os dias, de segunda, terça, quintas e sextas, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo entra no canal. E todas as quartas-feiras, às 20 horas de Brasília, nós fazemos uma live, ok? Então ative o sininho para você ser notificado. Na live desta quarta-feira, 2 de outubro, nós vamos falar sobre o nosso curso online, né? Se você tem alguma dúvida sobre o curso online, o que é que a gente pode oferecer no curso para que você melhore o seu conhecimento da execução da estrutura de concreto e outros detalhes mais, assista na quarta-feira, às 8 horas de Brasília, que nós vamos explicar direitinho o que é que nós oferecemos no nosso curso, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre engenharia em segundos. Aguardo você lá. Um abraço.